Boa noite aos irmãos, também a todos que estão acompanhando nessa noite. Que Deus possa nos abençoar e também nos fortalecer com a sua palavra. Estamos estudando, irmãos, nas quartas-feiras, um tema que tem sido uma necessidade muito grande nos nossos dias, que é sobre a ansiedade. Vimos nas duas últimas quartas que há alguns problemas pelos quais muitos cristãos têm sido levados à ansiedade. E quando falamos de ansiedade, irmãos, estamos nos referindo àquela ansiedade que é contínua, que ela nos esmaga e que é doentia. Nós falamos nas últimas quartas que há muito tipo de ansiedade que tem várias causas, né? Inclusive, nem toda ansiedade é pecado, né? E a gente definiu isso e também falamos isso aos irmãos. Hoje vamos tentar traçar, irmãos, uma espécie de confronto, né, entre confiança e ansiedade. Por que às vezes nós entramos em ansiedade? Porque talvez tenha nos faltado confiança em Deus. Este é o mês chamado do mês amarelo. Por quê, né? Porque é o mês de prevenção ao suicídio. E o suicídio, irmãos, tem sido causado, melhor dizendo, pela depressão. E a depressão também, ela advém muitas das vezes da ansiedade. É um processo, né, que vai nos levando para este ponto, se não cuidarmos, né? E esse mês tem sido o mês que tem tocado neste ponto. E aí a pergunta nessa noite é: realmente nós confiamos em Deus? O que acontece às vezes, irmãos? Será que às vezes não é apenas um consentimento intelectual? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas a nossa fé, a nossa confiança não passou pelo teste ainda. Não foi provado que de fato confiamos em Deus. E eu quero destacar a seguinte questão em relação a isso. Eu não posso verificar minha confiança em Deus quando acontece algo, e esse algo eu posso resolver com a minha capacidade, com o meu dinheiro, com os meus recursos, ou eu posso conhecer alguém que pode me ajudar nesse sentido. Até pode existir confiança em Deus nesse ponto, mas será que de fato essa confiança é uma confiança sólida, uma confiança real no Senhor? Nessa circunstância exemplificada, não dá para perceber, porque é algo que eu posso resolver, que eu posso comprar, que eu posso solucionar, é diferente. Agora imagine uma situação em que eu não possa fazer absolutamente nada. Não posso comprar, não posso resolver, não posso usar os meios, não tenho nada, nenhum recurso para isso, meu sustento, nada dá para resolver. Nem tampouco alguém pode me ajudar. Aí sim, este é um cenário em que eu posso verificar se de fato tenho confiança em Deus, se de fato eu confio no Senhor. É nessa situação, irmãos, que podemos perceber se nós vamos entrar a um estado de ansiedade ou se vamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque confiança em Deus deve ser algo exclusivo, sólido, firmado nele. E é nesse sentido que nós queremos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler do versículo 5 ao 11. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 11. Vou pedir que o irmão Mateus abaixe um pouquinho o volume do microfone aqui, que está dando um pouco de eco. Muito bem, 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler do versículo 5 ao 11. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira Epístola de Pedro,
capítulo 5, dos versículos 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nessa noite, a entendermos a necessidade que temos de confiar no Senhor, porque o Senhor tem disponível a nós, tem dado a nós a tua graça. Ó Pai, há tantos cristãos, há tantas pessoas no mundo que têm sofrido, ó Deus, pela ansiedade, estão sendo esmagadas pela ansiedade, de maneira que elas não conseguem dormir, a vida fica debilitada, Deus, por conta deste mal. Nos ajude, que diante da tua palavra possamos ser levados aos pés de Cristo Jesus, para encontrarmos, ó Deus, esta graça, para assim, ó Pai amado, depositarmos a confiança em Ti, tão somente em Ti. Nos ajude nessa noite, é isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti, amém. Irmãos, a confiança na graça de Deus abate a ansiedade. A confiança na graça de Deus abate a ansiedade. É muito interessante, irmãos, que quando Pedro escreveu esta epístola, ele estava enfrentando seus leitores aqui muitos problemas. Pedro escreve aqueles irmãos que foram espalhados ali pelo norte da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Pedro denomina eles de forasteiros e peregrinos. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que não tem um lar terreno, no sentido de que eles não pertencem a esta terra, mas eles estão caminhando para a eternidade com o Senhor. Eles têm uma jornada, e esta jornada é para a pátria celestial. A situação que levantou Pedro a escrever, irmãos, essa epístola aqui, foi uma preocupação com esses irmãos, que também poderiam ser consumidos pela ansiedade. E é por isso que Pedro vai exortá-los a que deveriam confiar no Senhor. Eles estavam enfrentando grande sofrimento. A maioria era composto por gentios e uma parte por judeus, que foram alcançados pelo Evangelho. Irmãos, a maioria desses irmãos aqui também pertenciam às classes mais baixas. Isso em si já traz um desafio, que é as necessidades. A gente vai falar isso nas outras 4 sobre as necessidades e a ansiedade. Eles tinham também esse desafio, mas também estavam sofrendo por causa da fé em Cristo Jesus, e isso produziu, sendo então servo de Deus, um estilo de vida diferente, que trazia em si um ambiente hostil. Portanto, eles sofriam recusa de mau emprego, maus tratos, em fazer negócio. Por exemplo, aqueles que tinham algum comércio, alguma coisa nesse sentido, queriam comercializar, tinham problemas por causa de serem cristãos. E ainda havia aquelas pessoas que não conheciam o que era o cristianismo,
E isso também implicava em perseguição aos cristãos a quem Pedro escreve. A confiança na graça de Deus abate a ansiedade. E precisamos ter algumas atitudes. A primeira é de humildade. Olha como ele fala o versículo de número 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, a gente precisa ressaltar aqui de início que ansiedade e confiança em Deus não andam juntos, elas não se falam. Quem tem ansiedade lhe foge a confiança em Deus. Quando eu falo de ansiedade, eu falo da ansiedade contínua, doentia e esmagadora. É essa ansiedade que eu me refiro. Aquela que lidar com as situações da vida, que, por exemplo, sente os desafios da vida e assim não consegue confiar em Deus e entra em ansiedade. E assim, ansiedade, irmãos, e confiança não andam juntos. Quem confia em Deus não é assaltado pela ansiedade. Isso é algo que a gente deve destacar aqui. Porque quem tem confiança em Deus pode até ter preocupação. Isso é natural, nós já falamos isso daqui. Mas essa ansiedade ou essa preocupação, ela não evolui para uma ansiedade que é contínua, que controla a pessoa, que a torna doente, que a debilita e que leva à incredulidade no Senhor. É nesse tipo que eu me refiro aqui. E o primeiro elemento que ele coloca aí necessário, irmãos, é a humildade. O que é ser humilde? O que significa ser humilde? Ser humilde é uma marca do cristão. Por que eu digo isso? Porque a humildade é um fruto do Espírito. Portanto, ela trabalha no meu caráter. É algo que o Espírito Santo produz em mim para me relacionar com os outros. Ser humilde, irmãos, é independente da posição que eu tenho, dos recursos que eu tenho, é me colocar no mesmo patamar do outro a fim de servir ao outro, não importa quem eu seja. É por isso que Pedro fala aqui, irmão, de humildade, porque ele estava falando aqui das relações na igreja entre líder e liderados, depois da relação dos jovens e os mais velhos. Para que eu possa me submeter ao outro, ele está dizendo aqui, é necessário ter o quê? Humildade. Primeiro no trato com o outro, e depois no trato com Deus. Irmão, se eu não consigo ser humilde em relação ao outro, se eu não consigo entender o que é autoridade, é o que Pedro destaca aqui, eu não conseguirei ser humilde diante de Deus e entender a necessidade de me submeter à sua vontade. É por isso que ele coloca aí: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, olha, chama atenção aí o termo que ele usa: cingi-vos. Literalmente significa você deve se vestir de humildade. E esse termo, irmãos, era empregado aos escravos naquela época. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam no corpo deles um pano ou um avental branco, para que todos pudessem ver e saber que eles eram escravos, diferente dos homens livres. Sabe que hoje parece, que as pessoas não entendem quando se usa o avental. Hoje, muita gente usa na cozinha, o avental. A ideia do termo ali, cingir ou se vista da humildade, é que eu estou aparentemente, eu apresento para os outros com a minha conduta que eu sou alguém humilde, disposto a ajudar quem precisa. Não importa se eu sou numa condição elevada socialmente,
se eu tenho um nível intelectual elevado, não importa. Eu estou disposto, por causa da minha conduta, a ser humilde, a ajudar o outro. Então a palavra para nós cristãos significa que deve ser nítido no meu proceder que eu tenho humildade. Irmãos, humildade não é um ato em si, mas é um estado, é uma condição, é uma virtude que deve estar presente no meu viver. Então Pedro diz aí que essa humildade deve ser para todos, não somente na relação de líder e liderados, jovens e pessoas com mais idade, mas todos devem ter humildade como base para que eu possa entender a minha submissão também ao Senhor. Porque olha o que ele diz aí, irmãos: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Qual é a razão que Pedro apresenta aqui para me ser humilde? É por causa da reação de Deus. Pedro coloca aí duas pessoas que têm reações distintas. Nós temos do lado quem, irmãos? O soberbo. Do outro lado quem? O humilde. O que é uma pessoa soberba? O que é alguém que age com soberba? É alguém que não se baixa para ajudar o outro. É alguém que coloca em evidência aquilo que é e tem, a fim de impedir que ele possa submeter-se ao outro. O soberbo é arrogante, irmãos. Ele age e trata o outro sempre como um inferior, diferente do humilde. O humilde é o contrário. Aquele que é humilde trata o outro sempre como o superior. É totalmente distinto. É o que acontece, irmãos. Quando Deus, ele está falando aqui a cristãos, Pedro escreve a cristãos. Quando Deus encontra um entre nós que é soberbo, o que ele faz? Diz o texto que ele resiste. Olha, irmãos, isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? A palavra resistir significa que Deus se opõe, se coloca ao contrário do soberbo. Em outras palavras, o soberbo não tem acesso a Deus. Deus não se coloca do lado do soberbo. Aí você pergunta: por que, pastor? Deus não está do lado do soberbo? Simples, é simples de entender. Porque o soberbo não entende que ele precisa de quem? De Deus. Ele acha que ele não precisa de Deus, e a sua vida demonstra isso. Ele acha que pode viver sem o Senhor. E se ele então age assim, que ele não precisa de Deus, ele não vai buscar a Deus. Logo, Deus não está com ele. Deus não anda com ele. Ele não tem acesso a Deus porque ele não o busca. Então, Deus resiste aos soberbos. Irmãos, o soberbo nunca terá Deus do seu lado. Nunca terá. Porque ele não compreende a sua carência de Deus. Diferentemente do humilde, olha como ele diz: contudo, aos humildes concede o quê? A graça. Olha como Pedro, irmão, faz um contraste entre a reação de Deus para o soberbo, por isso que ele usa a conjunção adversativa contudo, e a reação de Deus para quem? Para os humildes. O que ele faz com os humildes, irmãos? Deus concede a sua graça. E diz aí: aos humildes concede a sua graça. Sabe o que significa isso daqui, irmãos? Que Deus se coloca do lado do que é humilde. Deus está andando com o humilde. Deus continuamente está acessível ao humilde. Deus é o ajudador do humilde. Agora a pergunta é por quê? Porque ele sabe que ele precisa de Deus, que ele é dependente do Senhor. Irmãos, e graça aqui, sabe o que significa graça aqui no texto? A presença de Deus. Ter graça significa ter Deus comigo. E tendo Deus comigo, eu tenho tudo para viver e trilhar minha jornada. Portanto, diante dos problemas, das adversidades, daquilo que me causa medo, preocupação, das angústias da vida, eu sei que Deus está comigo. Sabe por quê? Sou uma pessoa humilde, que compreendo a minha posição e carência
de Deus. Olha como Pedro vai dizer, irmãos, então, aos humildes. Versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, sabe o que Pedro vai dizer aqui? O nosso dever? O nosso dever é se humilhar. A razão dessa humildade é a reação de Deus, mas o nosso dever é se humilhar diante de Deus. E nota, irmãos, como ele coloca de maneira impressionante: se humilhe sob a poderosa mão de Deus. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? A poderosa mão de Deus, que a pessoa compreende que Deus está governando todas as coisas. Ele sabe disso. Quando ele se refere à poderosa mão de Deus, ele confia e sabe que Deus está conduzindo todas as coisas no mundo e na sua própria vida. É por isso que ele pode, a ideia de humilhar sob essa poderosa mão de Deus, é que eu sou uma pessoa paciente. Eu sei que Deus está no governo de tudo, e portanto eu espero nele. Eu não fico impaciente pelo modo como Deus tem conduzido a minha vida. Eu sou humilde. A poderosa mão de Deus aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, especialmente no Antigo Testamento. Ela lembra dos grandiosos feitos de Deus ao longo da história, o seu cuidado para com o seu povo. Você pode fazer um estudo da história, irmãos. A Bíblia apresenta isso. Você vai ver a boa mão de Deus, o que? Agindo em favor de quem? Do seu povo, cuidando do seu povo. Sabe quantas vezes, irmão, Deus abandonou o seu povo? Sabe quantas vezes? Nenhuma. A poderosa mão de Deus sempre interviu na história. Para quê? Para cuidar do seu povo. E Pedro lembra-se dizendo: olha, se humilhe sob a poderosa mão de Deus, seja paciente. Deus está governando a história, a sua vida também. Não fique impaciente com as coisas que acontecem, mesmo que você sofra, que era o caso aqui dos leitores, mas estavam sofrendo. Não era pouco, não, estavam sofrendo. É preciso, irmãos, compreender isso. Deus está governando todas as coisas. Irmãos, a graça de Deus está disponível para nós, mas é necessário o quê? Se humilhar. Se humilhar diante de Deus, porque ao se humilhar diante de Deus expressa o quê? A nossa confiança. Ele tem conduzido a sua vida, a minha vida e a história. Eu não posso me desesperar diante das situações da vida, porque eu estou sobre o quê? A poderosa mão de Deus. Irmãos, Deus pode mudar fatos, situações, a hora que Ele quiser. Ele está agindo com a sua poderosa mão. O que pode impedir as mãos de Deus de agir? Nada, absolutamente nada. Irmãos, o que é difícil para Deus fazer? Nada, absolutamente nada. Portanto, eu não vou deixar que a ansiedade ataque o meu coração e a minha vida, e me domine, e me esmague, porque isso vai representar o quê? Que eu não estou enxergando a história sobre a perspectiva do governo de Deus. Está governando. Tenho que me humilhar diante do Senhor. Mas o nosso grande problema, como nós explicamos no início, porque muitos crentes têm caído em depressão, sabe por quê? Porque tem confiado em si mesmo, tem confiado nos meios que tem, nos recursos que tem, e tem confiado, sabe quem? Nos outros. E sabe qual é o problema disso daqui, irmãos? Dessa confiança que nós depositamos em nós, nos nossos recursos e nos outros. Sabe qual é o problema disso daqui? Que vai chegar um momento que essas três fontes de depósito de confiança que eu tenho feito vão me frustrar. Elas vão me abandonar. Elas vão ser inúteis. Como assim, pastor? Vai chegar um momento, irmãos, que a confiança em mim vai me deixar na mão, porque haverão situações que eu não posso fazer nada. Os meus recursos financeiros, seja qual for, eles se acabam. E há coisas que esses recursos não podem fazer também. E também, irmãos, há pessoas
que poderão também não poder me ajudar. Assim como eu não posso, há pessoas também que não vão poder me ajudar. Mas quando eu penso em Deus, que a minha confiança deve ser depositada nele de modo exclusivo, sólido, aí a pergunta é: quando é que Deus não será confiável? Ele sempre será confiável, irmãos. Imagine a pior situação que eu posso enfrentar. Eu posso confiar em Deus? Posso. Imagine a situação que eu não posso fazer nada. Eu posso confiar em Deus? Posso. Imagine a situação em que meus recursos não podem fazer nada. Eu posso confiar em Deus? Posso. Imagine a situação que um amigo, uma pessoa não pode me ajudar. Eu posso confiar em Deus? Posso. Então, em quem eu devo confiar? Em mim? Meus recursos? Na minha sabedoria, no que eu posso fazer? Em terceiros? Em pessoas? Preciso confiar em Deus. Sabe qual é o nosso problema disso, irmãos? É que nós temos ouvido por aí as mensagens de autoajuda, as mensagens que nós chamamos de coach, que dizem assim: vá em frente, confie em você, você é um Deus, você pode. Busque a força dentro de você, que você conseguirá resolver esse problema. Aí Deus vai ficando o quê? Distante da minha confiança nele. Aí eu vou me frustrar, porque estão me ensinando algo que não é real, irmãos. Eu não sou Deus. As minhas capacidades são limitadas. Eu não tenho poder. É por isso que o texto diz aqui que eu devo me humilhar. É entender a minha enorme e completa carência de quem? De Deus. Se eu não compreender isso, eu vou cair em ansiedade. Porque a ansiedade vem, irmãos, e ela mente. Ela traz na minha cabeça mentiras que não são reais. E aí eu posso, então, entrar em ansiedade. Quando confiamos em Deus, jamais vamos nos deparar com situações em que vou me arrepender. Me arrependi de ter confiado em Deus. Está vendo o que dá confiar em Deus? Isso nunca vai acontecer, irmãos. Nunca. Mas acontecerá com dinheiro, com os meus recursos, com a minha capacidade, com as pessoas. Eu vou dizer: olha, como eu me arrependo de ter confiado no fulano, em ciclano, em mim, nos meus recursos. Isso vai acontecer. Mas em Deus, nunca. É nesse sentido que eu devo confiar no Senhor. Irmãos, a poderosa mão de Deus é uma lembrança do seu poder de salvar e libertar o seu povo. É uma lembrança da prontidão de Deus para intervir. Sabe aquela coisa lá no meu coração que está me preocupando? Sabe aquilo que está todos os dias que não me deixa dormir na minha cabeça? Sabe essas coisas? Irmãos, isso não é nada. Para quem? Para Deus. Não é nada. Eu devo então confiar nele e me humilhar e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Não há nada que eu possa fazer, eu preciso do Senhor. Irmãos, é nesse sentido que você precisa fazer uma reflexão nessa noite. Aonde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Se eu quero confiar em Deus, deve existir o quê? Humildade. Para dizer: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Sou tão carente de ti, ó Deus, me perdoe, porque eu não confio no teu governo, no teu poder, no teu agir, e tenho sofrido por isso. Tenho ficado ansioso, preocupado com muitas coisas, porque não vejo essas coisas na história, que o Senhor está governando tudo. Me perdoe por não ser humilde, por confiar em mim mesmo, nos meus recursos. É a reflexão que eu preciso fazer nessa noite. O tempo de Deus, irmãos, que Pedro coloca aí, é o tempo que ele chama de Kairos. Sabe o que significa isso? Deus age no momento certo, na hora que Ele estabeleceu para agir em nosso favor. Isso implica dizer que eu devo confiar e ser dependente de Deus, porque Ele tem um plano para tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então a minha confiança em Deus deve ser uma confiança dependente. Senhor, não importa o tempo que vai acontecer, não importa o tempo que eu tenho que esperar, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou confiar em ti. Isso é, irmão, se humilhar diante do Senhor.
Mas há um outro, irmãos, elemento, uma outra atitude que eu preciso ter. A confiança na graça de Deus abate a ansiedade. Primeiro precisamos fazer o quê? Ser humilde, ou ter humildade. A segunda, irmão, está no versículo 7. Olha como diz o texto da palavra do Senhor, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a situação dos leitores aqui era extremamente difícil. Havia grande sofrimento, que poderia culminar com o quê? Ansiedade. Por conta de várias preocupações. Estavam sendo perseguidos, havia problema em relação ao sustento deles, trabalhar era difícil, fazer negócios, como falamos. Preocupação com o futuro deles, o que seria deles? Preocupação com a própria vida, será que eu seria perseguido e morto? O que aconteceria comigo? Vários problemas. Irmãos, quando duvidamos do cuidado de Deus, aí a ansiedade acha um terreno fértil. Porque quando eu desconfio do cuidado de Deus, não há confiança, não há fé. E aí, então eu posso entrar em colapso. E aí será um problema. A ansiedade pode atacar. Olha comigo aí o que ele fala aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, o que significa aqui entregar para o Senhor, que ele coloca aí? O que significa lançar, como ele coloca aí? Isso chama muita atenção, porque a ideia da palavra lançar é tirar um fardo de si e lançar sobre quem? Sobre Deus. É tirar algo que não me deixa viver, algo que não me deixa dormir, algo que me tira o sono, que está me levando, irmãos, a uma vida atormentada. Eu devo pegar essa preocupação e dizer: Senhor, eu não consigo andar com isso, viver com isso, e fazer o quê? Entregar para Deus. Entregar. Irmãos, e essa entrega deve ser definitiva. Sabe o que significa dizer? Isso é o que Pedro coloca aqui. Lançando sobre ele. Eu entrego hoje e amanhã eu não fico remoendo isso. Ah, Senhor, de novo hoje eu não sei se vai dar certo. Eu já entreguei. Eu devo entregar para o Senhor e confiar nele. Esperar pela resposta de Deus. É o que o texto ensina aqui. Pegue esse fardo que você não consegue carregar e lance para Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar exige uma atitude, lançar a Deus exige um esforço. A ideia da palavra, irmãos, é arremessar aquilo que está me incomodando para longe de mim, um ato intencional e definitivo, entregar para o Senhor. Eu preciso fazer isso. E nós já explicamos também aqui, irmãos, que o termo ansiedade significa atraído para várias direções, para diferentes caminhos, uma força, várias forças puxando cada uma para um lado. A razão que a pessoa fica inquieta é isso. Ela não consegue pensar de confiar em Deus, de entregar para Ele, mas ela fica pensando: será que vai dar certo? Será que não vai dar? E várias preocupações assaltam ela. E ela não consegue ter paz. É por isso que o texto diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ideia da palavra, irmãos, é tal como, imagine, por exemplo, que eu queira subir num cavalo, né? Aí eu coloco um pano sobre o cavalo e faço selar com um pano aquele cavalo. A ideia da palavra é lançar isso. Eu pego essa minha preocupação e coloco para Deus. Sabe o que eu tenho que colocar para Deus, irmãos? Os meus medos, lançar para Ele. As minhas frustrações, o desânimo, o desespero, os sofrimentos, as lutas, as preocupações. Eu devo pegar tudo isso e dizer: Senhor, está aqui, olha, eu quero entregar para Ti. Isso está me matando. Isso não está deixando eu viver. Eu quero entregar para o Senhor. E é isso que o texto está nos ensinando. Entregar para o Senhor. Aquilo que não deixa eu dormir, aquilo que me atormenta, entregar para o Senhor. É o sentido, irmãos, aí que ele apresenta de entrega.
E a razão para você fazer essa entrega para Deus, ele explica, o versículo 7. Porque Ele tem cuidado de vós. Por que eu devo entregar para Deus, irmão? Ele diz aí, muito claramente. Porque Deus é quem sabe cuidar de quem? De mim. Aí eu quero fazer aqui, irmãos, uma reflexão com você. Quem é que sabe cuidar da tua vida? É você ou Deus? Dá para a gente comparar isso, irmão? Eu comparar como eu cuido de mim e como Deus pode cuidar de mim, como Deus cuida de mim. Quem é que cuida melhor de mim? Eu ou Deus? Normalmente nós iríamos responder assim, não, Deus é quem cuida de mim. Mas por que nós ficamos com raiva, melhor dizendo, deprimidos e ansiosos, tristes, quando as coisas não dão certo como eu planejei? Porque eu fico extremamente preocupado com uma coisa que eu quero controlar, que eu quero que seja exatamente como eu planejei. Por que eu fico preocupado? Porque eu estou agindo como se eu cuidasse de mim melhor do que Deus. É isso que acontece às vezes, irmãos. Quando eu estou assim, dessa forma, de modo ansioso, doentio, contínuo, esmagador, eu estou mandando uma mensagem para Deus, dizendo, Senhor, Tu não sabe cuidar de mim. Quem sabe resolver os meus problemas sou eu mesmo, e não o Senhor. Isso não é algo consciente, irmãos, é algo inconsciente. Que eu faço algo pensando que eu posso cuidar de mim. Isso não é inatividade, é verdade. Mas é o ato de confiar no cuidado de Deus. É isso que Pedro está dizendo, porque eu devo lançar para Ele, porque só Ele sabe cuidar de mim, porque Ele tem cuidado de vós. A dinâmica é simples aqui, irmãos. Ele está dizendo aqui que Deus nunca para de cuidar de mim, Deus sempre está presente, e eu sempre devo estar entregando meus problemas para Ele. Ao longo da minha história, eu vou enfrentar problemas, sim ou não? Vou enfrentar desafios. Ao longo da minha história, o que eu faço? O Senhor está aqui, olha, aconteceu isso hoje na minha vida, aconteceu isso hoje na minha família, lá no meu trabalho algo terrível aconteceu, Senhor, eu quero entregar para Ti, que eu não sei lidar com isso, é o Senhor que sabe cuidar de mim, eu quero entregar para Ti, e aí eu vou, entrego para o Senhor. Irmão, não há como comparar o cuidado de Deus. Preste atenção, Deus se importa com você, mais do que você possa imaginar. Deus se importa com você, Deus se importa com tudo que acontece na sua vida. Irmãos, aquela topada que você dá, Deus se importa com isso. Sabe aquele fio de cabelo, até o meu estão caindo bastante, né? Sabe esse fio de cabelo que cai? Deus se importa com isso, está na Bíblia. Deus se importa com as coisas mínimas da minha vida, imagine as grandes. Ele se importa. Tal é o seu cuidado para conosco. Deus cuida de nós, irmãos, de uma maneira que você ainda e eu não conseguimos entender ainda. Tal é esse cuidado, a grandiosidade do cuidado de Deus. Porque esse cuidado de Deus, irmãos, é completo, é perfeito, é um cuidado sábio, é um cuidado que sabe do que eu preciso. Ó, irmãos, Deus pode afofar a minha cama para descansar, Deus pode me fazer dormir mesmo tendo problemas. Lembra de Davi? Ele dizia, só o Senhor é quem me sustenta, e por isso que eu durmo. No Salmo de número 4, Deus é quem cuida de cada um de nós, portanto eu devo entregar para Ele todas as minhas preocupações. Irmão, Deus resolve, Deus está presente. Eu preciso me humilhar e entregar. Olha como ele coloca aí, lançando sobre Ele o que? Toda a vossa ansiedade. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que aqueles irmãos estavam tendo preocupações, era até natural, o momento difícil que estavam vivendo, um ambiente hostil, de muita dificuldade, era normal ter o que? Preocupação. Mas é por isso que Pedro diz, olha, entregue para Deus. Sabe por quê? Porque essa preocupação que era normal, poderia se transformar em quê? Uma ansiedade doentia
esmagadora, contínua e doentia. É por isso que Pedro diz: coloque para Deus, entregue para o Senhor, para que isso não se torne um problema e venha debilitar a sua vida. Entregue para o Senhor. Mas esse versículo de número 7 aqui é lembrado em muitos hinos. Cânticos são dirigidos a Deus baseados no versículo 7 aqui. Sabe por quê? Talvez os autores desses hinos, eles quiseram expressar a atitude de entregar para Deus o meu problema. Senhor, eu entrego para Ti. Este é o caminho que Deus nos chama a trilhar, o da entrega, para não sermos atormentados, angustiados, ficar sem dormir, pensamentos para várias direções. Eu preciso entregar ao Senhor. Eu preciso da graça de Deus, irmãos. É o que Pedro nos ensina aqui. A pergunta para você é: o que tem preocupado você? O que tem tirado o seu sono? O que tem arrastado você para várias direções? Pense nisso aí. Aí a pergunta é: Deus pode cuidar ou não disso? Deus é capaz de cuidar da sua vida ou não? Ele diz aqui: me entregue, que eu que sei cuidar de você. É a palavra do Senhor. Quando olhamos na Bíblia, irmãos, há várias promessas de Deus, do seu cuidado para com o seu povo. Portanto, o medo de pegar, por exemplo, coronavírus, o medo quanto ao meu sustento, vou ter emprego ou não, vou ter sustento ou não, o medo quanto às pessoas que eu amo, se vão ficar doentes ou não, e o medo sobre várias coisas. Olha que Deus diz em Deuteronômio 31, verso 6: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Olha o que ele diz: não vos deixará, nem vos desamparará. Promessa de Deus. Antigo Testamento. São várias, irmão. Não daria para falar aqui nem um ano inteiro. Hebreus 13 e 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu pergunto para você, meu amado irmão: você lembra de um dia que Deus lhe abandonou? Você lembra aí? Você pode nos dizer disso? Não, pastor, teve um dia em que Deus me abandonou, eu fiquei sozinho. Qual foi esse dia? Isso nunca aconteceu na nossa história, nem nunca acontecerá. O dia que eu pensei isso, sabe qual foi o dia, irmãos? Foi o dia que eu não entreguei para Deus, foi o dia que eu não busquei a Deus, foi o dia que eu não entendi a presença real com Ele. Mas não foi o dia que Ele me abandonou, foi o dia que eu não o busquei, porque Ele nunca nos abandona. Agora precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, para que a ansiedade não nos ataque. Nós precisamos confiar em Deus. E vimos aqui nessa noite, e vamos continuar esse mesmo tema na próxima quarta. A confiança na graça de Deus abate a ansiedade. E vimos aqui duas atitudes que precisamos. Primeiro, nós vimos aí da humildade. Preciso ter humildade para reconhecer que eu preciso de Deus. E segundo, entregar a Deus. Eu quero que você baixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual é o problema que tem tirado o seu sono, qual é o problema que tem atacado a sua mente, de maneira que está debilitando a sua vida. Aquela preocupação, talvez, com a sua saúde, com o seu cônjuge, talvez com seus filhos, talvez com algum outro parente. Preocupação. Talvez sua preocupação seja com o sustento, seja com a condição financeira. Talvez sua preocupação seja um medo, não sei o que é.
mas talvez há alguma coisa na sua vida, na minha vida, que tem debilitado a minha vida. Eu não consigo dormir, eu vivo com medo, às vezes eu fico como se fosse em pânico, não quero sair de casa, tantos medos e preocupações, eu tremo às vezes, fico em casa, quase que vai parecer me dar alguma coisa. Você precisa, meu amado irmão, precisa ser humilde, para dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho buscado a Ti. Eu às vezes fico triste, preocupado, não estou confiando no Senhor. É por isso que eu estou andando na vida desse jeito, que é esmagada pelos problemas, porque eu tenho perdido, ó Deus, a confiança, tenho sido incrédulo ao Teu cuidado. Me ajude nessa noite. Talvez seja isso que você precise, que eu preciso. Quantas vezes, meu amado irmão, você tem deixado de confiar nesse cuidado de Deus, que é um cuidado perfeito, completo? Deus lhe ama, Deus se importa com tudo que acontece na sua vida, e Ele quer que nessa noite você possa se humilhar, você possa entregar aquilo que está preocupando você. Inclusive você que está nos acompanhando nessa noite, você pode também, meu amado irmão, você que está nos assistindo, você pode entregar ao Senhor seu problema, não sei qual é, mas você pode dizer: Senhor, me ajude, eu tenho realmente estado em ansiedade, tenho sido atacado por ela, porque não tenho confiado no Senhor, e eu quero aprender a confiar em Ti, não ser incrédulo, não duvidar de Ti. Você pode também, você que está nos acompanhando, você que está aqui também presente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, porque ela nos ensina, ó Pai, que algumas ansiedades, elas advêm, ó Deus, porque não temos sido humildes para compreender a nossa carência de Ti, ó Pai. Algumas ansiedades advêm porque não temos lançado ao Senhor os nossos problemas. É por isso, ó Pai, que às vezes temos sido atacados pela ansiedade. Ó Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, por esse irmão que está aqui ou que está acompanhando, que tem sofrido, ó Deus, de ansiedade. Ó Pai, preenche esse coração de paz, ó Deus. Ajude, ó Pai, a que ele possa Te buscar, a se humilhar sob a Tua poderosa mão, ó Deus, que governa todas as coisas, para que esse irmão, essa irmã, que está sofrendo, ó Deus, que não consegue dormir, que não consegue, ó Deus, confiar em Ti, não consegue entregar o controle, ó Pai, da vida ao Senhor, tem sofrido por isso, tem andado preocupado por um lado, por outro, tantas coisas, tem esmagado a sua vida. Ajude, ó Pai, em nome de Jesus, esse irmão a entregar ao Senhor, a confiar em Ti, que a Tua graça, Deus, alcance essa vida, alcance as nossas vidas, para que possamos abater a ansiedade através de Ti, ó Deus, para que possamos vencer a ansiedade. Nos ajude, ó Pai, é isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti, amém.